a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho. Podemos nos sentar? Nós estamos no ano novo da igreja. Domingo começou um novo ano. Para nós católicos, o ano da igreja começa com o primeiro domingo do Advento, do Natal. Esse tempo de preparação para o Natal do Senhor. Esse Deus maravilhoso que João vai nos recordar. E eu gosto muito desse versículo que para mim é central no Evangelho, no capítulo 3, no versículo 16 de João, que eu sempre proclamo onde eu vou e que dá testemunho daquilo que Jesus vem revelar no Evangelho e nós experimentamos nesse tempo do Advento. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos alvos do amor de Deus. Mas Deus nos amou de uma maneira muito especial, muito diferente. Deus nos amou entregando aquilo de mais valioso que Ele tinha para demonstrar o amor dele por nós. Ele entregou o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito. Ele nos deu o seu Filho. E o Advento é esse tempo de preparação em que nós somos chamados a olhar para essa realidade do amor de um Deus que é capaz de sair de si mesmo e doar aquilo que Ele tem de melhor, que é o seu Filho, para que a humanidade entenda o tamanho do amor que Ele tem por ela. Ele envia esse menino que vai nascer no ventre de uma virgem chamada Maria. Esse é o grande sentido primeiro do Advento, desse tempo de preparação, esse tempo que nós precisamos olhar para dentro de nós, ver os pontos da nossa vida, as profundezas do nosso ser que precisam de conversão e termos a coragem de, olhando para esses lugares da nossa vida que ainda não se converteram, submeter essas realidades da nossa vida a Jesus para que a conversão aconteça. É um tempo de preparação. É um tempo para que nós, assim como a Virgem Maria,
quando ela foi ganhar um menino lá em Belém, que ela não encontrou lugar em hospedaria, e ela foi para aquele lugar onde os animais ficavam, e ali ela teve o trabalho de arrumar tudo com muito carinho, preparar tudo com muito carinho junto com José, para que Jesus nascesse num lugar digno, limpo, cuidado, preparado. Esse é o tempo do advento. Assim como a Virgem Maria preparou aquele lugar onde os animais ficavam, onde os animais se alimentavam, onde tinha fezes de animais ali naquele lugar, ela preparou, ela limpou para o nascimento do Salvador da humanidade. Nós precisamos, a exemplo dela, com o testemunho da Virgem Maria, fazer a mesma coisa com a manjedoura do nosso coração, o lugar onde esse menino quer nascer. Que Deus nos dá essa oportunidade na Igreja Católica de experimentar essa graça. É especial. A cada novo ano Deus nos dá uma oportunidade de olhar, de fazer uma revisão de vida para começar um ano na graça, o ano da Igreja na graça. Daqui a pouco o ano mesmo civil vai estar se encerrando no dia 31 de dezembro. Daqui mais ou menos um mês, acabou o ano de 2011, para que a gente continue com seriedade a nossa caminhada. O anjo tinha anunciado a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Que ele reinaria, que o cetro, que reinaria com o cetro real e que o poder não seria tirado dele. Então ela se preparou, ela acreditou, ela confiou e ela ali, com tudo aquilo que ela experimentava, que deve ter sido uma dor imensa para o coração daquela mãe. Você que é mãe, se coloque no lugar dela. Não tinha lugar em hospedaria, não tinha lugar digno para o menino nascer. Ela só encontrou ali no meio daquele lugar onde os animais ficavam, um espaço para ela ter o menino, mas ali ela tornou aquele lugar digno. Nós precisamos nesse advento tornar o lugar do nosso coração, o lugar onde Deus quer ficar, permanecer em nós. Nós precisamos que esse lugar esteja preparado, limpo, purificado. E a igreja, como sacramento universal de salvação, como diz o Concílio Vaticano II, que a igreja é um sacramento universal de salvação, ela coloca os meios para que isso aconteça. Os sacramentos, a confissão, a reconciliação com Deus, a limpeza do nosso interior, a nossa confissão verdadeira dos nossos pecados, das nossas quedas, das nossas limitações, para que o lugar esteja preparado para que o menino nasça. Esse é um primeiro momento que o advento nos coloca, com um olhar vislumbrando o menino Deus frágil que vai nascer para a nossa salvação. Diga para o seu irmão que está do seu lado: é para a sua salvação. Agora bata aí no seu peito e diga: é para a minha salvação. Diga comigo: Deus me amou tanto que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que crendo nele, eu não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, eu quero assumir que a minha vocação é para a vida eterna, que a minha vida é para a eternidade, e não para esse mundo, e não para essa terra, e não para essas realidades passageiras. Mas o Senhor me fez para a eternidade. Deus me amou tanto que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que crendo nele, eu não pereça, mas tenha vida eterna. Aplauda essa verdade, meu irmão. Aplauda essa verdade, minha irmã. O que Deus, na sua obra de amor, tem para mim e para você é eternidade, é céu, é vida eterna. E nós temos que ter consciência disso nesse processo de preparação que nós fazemos de advento. Você
na primeira leitura, viu o profeta Isaías dizendo: naquele dia nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele o seu prazer. Se você tem a Bíblia e for lá em Lucas, no capítulo 4, o texto do evangelho de hoje é de Lucas também, mas vamos lá no capítulo 4 do evangelho de Lucas, para você ver no versículo 18, quando Jesus está na sinagoga, ele abre o livro do profeta Isaías, desse profeta da primeira leitura, e ele faz a leitura dizendo, versículo 18 do capítulo 4 de Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de ação de graças da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Jesus é o cumprimento dessa profecia que eu acabei de ler. Jesus é o cumprimento da profecia de Isaías que nós ouvimos na liturgia. É nele que se cumpre essa profecia. Ele é esse rebento. Ele é essa obra-prima das mãos do nosso Deus, que por amor nos entrega, eu volto a repetir, o de melhor que Ele tem. E entregando de o melhor que Ele tem, Ele nos faz experimentar esse caminho. Nós estamos num tempo de milagres. O tempo que nós vivemos é um tempo de milagres, é um tempo de cura, é um tempo de avivamento, é um tempo onde nós podemos fazer uma experiência poderosa com o Espírito Santo, é um tempo onde nós podemos experimentar o cumprimento da profecia do avivamento na nossa vida, de uma mudança radical, de uma experiência profunda com Deus que nos marca, que muda a nossa vida, que muda o rumo da nossa história, que transforma todo o nosso ser. Um Deus que é capaz de mudar aquilo que em nós precisa ser mudado, aquilo que em nós ainda não está de acordo com a palavra, aquilo que em nós ainda precisa do toque desse amor, desse toque transformador. É o amor que transforma. Existe por aí um ditado que diz: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Mas até no amor, até na dor, tem amor. Até na dor tem expressão de cuidado e de amor de Deus. Até nos momentos difíceis que nós vivemos. E eu volto a dizer para você, estando nesse tempo onde Deus se manifesta no nosso meio, onde nós podemos celebrar a Eucaristia, onde nós podemos orar pela cura, clamar pelos milagres, pela libertação, nós fazemos essa profunda experiência com esse Deus. Mas nós não podemos ficar só nisso. Nós não podemos ficar só no milagre, só na cura, só na libertação. Porque por esses dias eu e você vamos ouvir o Senhor dizer, quinta-feira, depois de amanhã, eu já preparei as minhas homilias dessa semana, então eu já sei o que vai estar no Evangelho sexta-feira. Nem todo que me diz, quinta-feira quer dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É o Evangelho de quinta-feira. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas, Senhor, nós curamos em Teu nome, nós profetizamos em Teu nome, nós experimentamos milagres em Teu nome. Milagre, cura, libertação não é salvação para nós, é demonstração do poder salvífico. Mas o que vai nos colocar nessa experiência de céu, nessa experiência de eternidade com Deus, é a nossa conversão. Diga para o seu irmão,
é a sua conversão. Agora bata no seu peito e diga: é a minha conversão. É a minha mudança de vida. Minha transformação. Eu vinha conversando com o Felipe, que veio comigo, de companhia. A gente estava conversando, o pai dele agora foi para uma seita protestante. Mas a moral não muda. Continua. Ah, eu me converti, aleluia! Eu aceitei Jesus Cristo. Mas o coração não mudou. Espera aí. Acho que adianta eu levantar o braço e dizer que eu aceitei Jesus e eu continuar mentindo, eu continuar roubando, eu continuar sonegando, eu continuar na inadimplência. É assustador os índices de inadimplência. Quem é comerciante aí sabe. Esses dias eu recebi um bilhete numa missa lá em Cachoeira, pedindo para que, se eu pudesse falar numa pregação sobre os cristãos que compram e não pagam. Os católicos. Eu falei, peraí, tem que ser inspiração do Espírito, né? Para a gente pregar as coisas. Não é algo que eu vou programar, agora eu quero tocar nessa ferida. Mas, o que adianta nós experimentarmos os milagres e a nossa vida continuar a mesma coisa? O que adianta a gente acender uma vela para Deus no domingo, na missa, e depois uma para o diabo no centro espírita na sexta? Que está cheio de católico assim, que vai no centro na sexta e vai na missa no domingo. Do que adianta? Estou sendo sincero. Do que adianta, meus queridos, o padre celebrar uma Eucaristia linda para vocês, proclamar as maravilhas do Senhor, e esse padre que vos fala não se converter, não criar vergonha na cara, não mudar de vida? Ou você pensa que o padre não precisa mudar de vida também? É o primeiro. Estou puxando a fila ali, ó. Quem quiser vem atrás. Talvez eu seja o mais pecador dessa igreja. Mas eu preciso de conversão, eu preciso mudar de vida, eu não posso continuar o mesmo, eu não posso viver as mesmas manias, os mesmos pecados, fazer as mesmas coisas. O tempo do advento, aí é o segundo momento, que aí é o tempo que a igreja nos coloca a possibilidade de falar dos novíssimos. O que são os novíssimos? Céu, purgatório, inferno, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o advento nos prepara para a segunda vinda de Jesus Cristo, que pode voltar a qualquer momento. Se você for lá no Catecismo da Igreja Católica, 675, 676, 677, 678, você vai ver a doutrina da igreja descrevendo a questão da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a igreja vai dizer o seguinte, que desde o momento que o Senhor foi arrebatado aos céus, na ascensão, ele pode voltar a qualquer momento. Pode voltar hoje, essa madrugada, amanhã de manhã. E eu vos pergunto, ao perguntar-me, eu estou preparado? Por que a igreja coloca tempo litúrgico? Muda de cor, será que é para o padre ficar mais bonito de roxo? Não, é para que o povo católico se converta, mude de vida, dê um passo concreto de conversão. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o projeto de Deus para você? Qual é o sonho de Deus para você? Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Qual é a promessa de Deus para a sua vida? E para a vida desse irmão que está do seu lado? Olha para ele e diga, vida eterna. Mas existem duas eternidades. Uma é transitória. Quem vai para o purgatório já tem a garantia do céu. Pelo menos se eu for para o purgatório eu já estou feliz. Eu só não quero ficar muito tempo no purgatório. Existem três realidades. Uma é transitória. Purgatório é transitório. Eu vou para o céu, é certo. E se eu morrer primeiro que vocês, lembre de rezar missa pela minha alma. Combinado? Porque eu não quero ficar muito tempo no purgatório. Vocês vão ser responsáveis, hein?
Mas a outra realidade de eternidade é o inferno. E o inferno não é uma criação da igreja. É uma realidade. É uma possibilidade que nós incorremos para ela. Mas qual é a promessa de Deus para a sua vida? Mas aonde? Então aplauda esse Deus maravilhoso que tem para nós o céu. Se você continuar lendo esse capítulo 3, versículo 16, 17, você vai ver. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o que está no mundo. Para me salvar. Gente, viver o advento é viver a experiência da salvação de Deus. Deus que envia o seu Filho para me salvar. E esse Filho que vai voltar nos fins dos tempos para me condenar? Não, ele vai julgar com justiça. Se eu for condenado, não vai ser ele. Infelizmente, ele vai ter que carimbar lá o meu passaporte para o inferno. Tchuf. Te falei, Padre Roger, você não mudou de vida, né? Celebrou tantas missas, está aqui o número de missas que você celebrou, ó. Isso tudo de missa não mudou de vida? Vou ter que carimbar, está carimbado. Pode descer ali, o elevador é ali do lado, da esquerda, pode ir direto. Ele só desce, ele não sobe. Eu estou falando de uma forma de brincadeira, mas para você entender. E para eu entender isso. Nós não podemos brincar com Deus, nós não sabemos a hora. E o catecismo vai dizer que ele pode voltar mesmo que as profecias todas não se cumpram. Ainda tem muita coisa para passar debaixo da ponte, muita água. Olha essa profecia, aqueles que ficam procurando as profecias na Bíblia, essa profecia aqui não se cumpriu. Jesus ainda não é conhecido no mundo todo. Tem gente lá na África, em vários lugares da África, que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Aqueles budistas lá na China, que moram lá naquelas montanhas, nunca ouviram falar o nome de Jesus. Mas o catecismo vai dizer, Jesus pode voltar até mesmo antes das palavras bíblicas se cumprirem. Porque quem sabe do tempo é o Pai. E se ele pode voltar a qualquer momento, que santidade de vida, que homens nós devemos ser, que mulheres vocês devem ser. Honrar esse nome e essa identidade de cristãos que nós recebemos no nosso batismo. Honrar a nossa fé. Sermos fiéis ao Senhor. A palavra de hoje vai dizer que Ele vai julgar com justiça. Veja, Ele não julgará pelas aparências. Senhor, mas eu malhei, olha, eu estou saradão. Coloquei botox, estou bonito. Vai desse jeito para o inferno, safado. Sem vergonha. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos seus lábios. Gente, nesse dia, bye bye Satanás. O sopro da boca, diz a palavra, com o sopro da boca Deus destruirá o mal. Vai ser só um sopro. Desapareceu o mal. Aí ele vai falar de uma forma tão poética. Cingirá a cintura com a correia da justiça, as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á do lado do cabrito. Ou seja, até entre os animais vai haver harmonia. Olha que coisa espetacular depois desse julgamento. O bezerro e o leão comerão juntos, porque o leão até então era a presa, ou melhor, o bezerro era a presa do leão, mas vão comer junto. Está escrito aqui, comerão junto, até o bezerro e o leão, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto as suas crias descansam juntas. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da serpente venenosa. Olha, você tem coragem de deixar o seu bebê em cima do buraco de uma serpente?
De jeito nenhum. Mas será uma harmonia tão espetacular, tão esplendorosa, o que o Apocalipse vai dizer, céus novos e uma terra nova. O profeta Isaías vai dizer, é uma terra de paz, não existirá mais o ódio, não existirá mais a dor, a morte já vai ter passado. O Senhor enxugará todas as lágrimas. Meus irmãos, diante dessa promessa, vale a pena pagar o preço, vale a pena abandonar o pecado, vale a pena deixar a vida velha, vale a pena ter coragem de dizer não para aquilo que o mundo oferece, aquilo que vem como proposta para nós pecarmos, aquilo que vem como tentação que o diabo apresenta diante de nós, diante dessa harmonia, diante dessa beleza, diante dessa grandiosidade, da maravilha de Deus. Nos fins dos tempos vale a pena ser fiel, vale a pena continuar do lado de Deus, vale a pena seguir a doutrina, vale a pena viver os mandamentos, vale a pena. Diga para o seu irmão que está do seu lado, vale a pena. Você vai ver, diga para ele, você vai ver que vale a pena. Deus vai honrar você. Diga para ele, Deus vai honrar você, a sua fé, a sua renúncia. Deus vai honrar a sua fidelidade. E deixa eu dizer, diga para ele, deixa eu dizer uma coisa para você. Diga para ele, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai honrar a sua radicalidade. O que é radicalidade se não está na raiz? Qual é a raiz? Cristo. São Paulo vai dizer, nós precisamos, e o Papa Bento XVI refletiu isso com os jovens lá em Madrid, na Espanha, enraizados em Cristo, estarmos firmados em Cristo, não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, fazer um caminho de retidão, de santidade, de vivência de fé, onde as pessoas, ao olhar para nós, e aí vamos já falar um pouquinho da leitura de amanhã, da primeira leitura da carta aos Romanos, na festa de Santo André. Como acreditar se não tem Como acreditar se não tem aquele que pregue? Vai dizer São Paulo amanhã. Talvez você não vai ter a oportunidade que o padre está tendo de ter um microfone na mão e fala assim, graças a Deus, você não sabe como é que eu sou tímido, padre. O padre também é. Sou tímido demais da conta. Mas eu venci a timidez para evangelizar. Não deixei ela me vencer. Mas as pessoas precisam ver uma linda pregação na sua vida. Talvez você nunca vai ter isso aqui na mão. Mas quando as pessoas olharem para você, vai dizer, nossa, eu quero ser como ele. Um jovem, quando olhar para você, meu filho, vai dizer assim, eu quero ser como ele. Está lá com a camisa do Real Madrid, da Espanha. Camisa da Espanha, com um sorriso nos lábios, com a fé no olhar e vivendo ali certinho. Não vai precisar de pregação. A minha vida vai ser uma pregação. Talvez até para dentro da nossa casa. Talvez as pessoas da nossa casa ainda não mudaram, que a gente continua a mesma coisa. Né, marido? Né, esposa? Né, filho? Uai, para que eu vou para a igreja? Para continuar essa... Não vou falar que eu ia falar, não. Vou usar uma palavra lá do meu Rio de Janeiro misturado com Minas. Para continuar essa titica? Sabe o que é titica de galinha? Para que eu vou para a igreja? Um dia eu tive que dar um brado no meu grupo de oração, quando eu ainda era um menino na fé. Porque Deus mudou minha vida, Deus me tirou das drogas. Deus me tirou do rock satânico, dos bailes funks no Rio de Janeiro. E eu fui para um grupo de oração e chegou um certo ponto no grupo de oração que eles marcavam, depois do grupo de oração, ir para o forró, tomar gelada, encher o pote. Eu falei, olha, seguinte, se não for para viver a radicalidade, eu prefiro voltar para o mundo, para eu viver o que eu vivia no mundo aqui dentro da igreja. E aí
eu lancei uma profecia como Jeremias. Falei, se vocês continuarem assim, esse grupo que tem 150 jovens vai acabar. Sabe quantos jovens tem hoje? 5 de 150. Foi a minha profecia? Não, foi o contra-testemunho. Para quê? Eu saí do mundo para ir para a igreja? E viver como eu vivia no mundo? No arrasta-pé? Entornando o caldo? Desculpa falar gíria. Para que eu estar na igreja vivendo como as pessoas vivem lá no mundo? É melhor eu viver no mundo que eu não vou ter peso de consciência. É melhor eu viver lá fora. Porque o Apocalipse vai dizer, ou quente ou frio, morno eu vomito. Deus não suporta o morno. Você já bebeu água morna? Já? Dá enjoo. É ruim. A água geladinha é boa. A quente é boa para tomar banho, mas a morna... O morno Deus vomita, joga para fora. Ou quente ou frio. O tempo do advento é um tempo de reflexão. Às vezes, talvez você tenha vindo aqui para ouvir algumas poesias, mas eu não tenho diante da liturgia e diante da palavra outro meio para falar a não ser a verdade. Nós somos chamados, meus irmãos, a honrar o amor que esse Deus demonstrou por mim e por você. Veja o que o Evangelho vai dizer para nós terminarmos. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Dá uma olhadinha para esse pequenino que está do seu lado. Olha aí, que criança, que bebê lindo. Guti-guti. Nós somos os pequeninos do Senhor. Nós somos os pequeninos do Senhor. Porque os intelectuais, e muitos dos intelectuais, o Senhor está dizendo aqui que nós não temos que ter formação, que não tem que ter doutor, mestre, pós-doutorado, não. Ele está dizendo que só os pequeninos conseguem contemplar as maravilhas, aquele que se sente pequeno diante da grandiosidade de Deus. Porque tem muito intelectual aí que se acha muito maior do que Deus e maior do que a criação. Pai, eu te louvo porque o Senhor revelou, escondeu essas coisas aos sábios, aos inteligentes, e as revelaste aos pequeninos, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e é aquele que o Filho quiser revelar. E qual é a revelação do Pai que o Filho está trazendo para nós? São João vai dizer, vai ganhar um chocolate quem recebeu, quem dizer para mim que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 8 e 16. 1, 2, 3, 4, 5. Ninguém? Deus é amor. Qual é a revelação de Jesus da face do Pai? 1 João 4, 8. Olha, dá até para decorar, hein? 2 vezes 8? 16. 1 João 4, 8 e 16. Vai estar escrito lá, Deus é amor. A maior revelação do Pai que Jesus veio trazer, Ele está fazendo a você nessa noite. O Pai é aquele que nos ama. Eu queria que você aplaudisse o amor do Pai. Aquele que me ama. Essa é a grande revelação. Ele nos ama tanto que Ele nos corrige. O pai que não corrige o filho na educação, ele vai perder o filho. O pai que só passa a mão na cabeça do filho, ele vai perder o filho. Para o mundo, para outras pessoas lá fora, que dá tudo, que não nega. Deus às vezes precisa negar algumas coisas para nós, senão a gente fica mal acostumado. Deus faz isso comigo de vez em quando. Mas eu rezo por tanta gente, acontece tantos milagres quando eu peço para alguém que
é muito próximo, não acontece. Deus nega. Rezei 1 ano e meio por um amigo meu que teve câncer no fígado. E olha, eu recebi uns 10 testemunhos de cura de câncer no fígado. Mas ele não foi curado. E olha que eu rezava na cabeça dele ali. Deus às vezes nega as coisas para que a gente aprenda. Nós também, na educação dos nossos filhos, a gente precisa negar. Precisa corrigir. E às vezes falar assim como o padre falou claramente, é necessário, é Deus que nos está ensinando, corrigindo, mostrando o que é certo. Olha, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, senão você vai para o buraco. A maior revelação que Jesus vem nos fazer é desse amor divino. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: felizes os olhos que veem o que vedes. Pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Diga para essa bênção que está do seu lado, dê um sorriso para essa pessoa e diga: feliz é você. Os seus olhos que veem o que você está vendo. Pois em nome de Jesus eu te digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que você está vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que você está ouvindo e não puderam ouvir. Diga para esse irmão: você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Aplauda esse privilegiado que está do seu lado, que é alvo desse amor. Muito obrigado, Senhor. Traz a sua mão sobre o seu coração, feche um pouquinho os seus olhos. Deixa essa palavra cair no seu coração. Escuta Deus te falando. Deus é capaz de transformar tua vida, e o impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiverdes a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Na primeira pessoa, Deus é capaz de trocar reinos por mim, abrir mares para que eu possa atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por mim. Deus só não é capaz de deixar de me amar. Lá do início, Deus é capaz de transformar minha vida. O impossível Ele fará. Porque sou precioso aos teus olhos. Porque sou precioso aos teus olhos. E se eu tiver a coragem
e a loucura em acreditar. Então irei provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por mim, abrir mares para que eu possa atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por mim. Deus só não é capaz de deixar de me amar. Diga comigo, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque os meus olhos estão vendo. Porque os meus olhos estão vendo. E os meus ouvidos estão escutando. E os meus ouvidos estão ouvindo As maravilhas do Senhor. as maravilhas do Senhor. Obrigado, Senhor, Obrigado, por esse Senhor, amor incondicional por esse amor que o Senhor tem por mim. que o Senhor tem. Obrigado, Senhor, Obrigado, porque Senhor, nessa noite porque nessa o Senhor noite, está me dando uma oportunidade o Senhor está me dando uma oportunidade de ser melhor, de ser melhor, de assumir esse amor, de assumir que esse nesse amor. tempo da misericórdia E neste tempo da não me misericórdia, condena, não me condena, mas me dá uma nova chance. mas me dá uma nova chance. O seu amor O seu me dá amor uma chance me dá uma de chance ser melhor. de ser melhor. Por isso hoje, Por isso nessa hoje, Eucaristia, nesta eu quero Eucaristia, tomar essa firme decisão, eu quero tomar esta firme decisão, essa decisão essa decisão de te seguir, de te seguir, de abandonar de abandonar o pecado, as coisas velhas desse mundo, as coisas velhas desse para mundo, viver para viver uma conversão uma autêntica conversão e para ser a mais bela pregação a mais bela pregação que esse mundo precisa escutar. que este mundo precisa Que a minha escutar. vida Que a minha vida possa refletir possa refletir a tua vida, a Senhor. tua vida, Que as Senhor. pessoas te vejam Que as pessoas em mim, em mim te vejam te vejam nas minhas atitudes, nas minhas atitudes, te vejam te vejam no meu gesto de amor, no meu gesto de amor, de ir até os irmãos, de ir até os irmãos, de ajudar os necessitados. de ajudar os necessitados. Senhor, Senhor, eu quero eu quero ser instrumento ser instrumento dessa paz vindoura, desta paz vindoura, dessa paz que virá dessa paz que virá sobre essa terra, sobre esta que terra, será transformada que será transformada numa terra nova. numa terra nova. Por isso, Senhor, Por isso, Senhor, para uma terra nova, para uma terra nova, homens e mulheres homens e novos, mulheres novos, para um mundo novo, para o mundo homens e mulheres novos, novo, homens e mulheres novos, pelo teu Espírito, pelo Senhor, teu Espírito, faz de mim faz de um mim homem novo. um homem novo. É o que eu te É peço, o que eu te peço. nessa certeza Nesta certeza do seu amor. do seu amor. Segura na mão desse irmão, dessa irmã que estão aí do seu lado. E canta agora, segurando forte na mão desse irmão. Deus é capaz de transformar a tua vida. Deus é capaz de transformar tua vida. E o impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, balança a mão do seu irmão, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por abrir mares, meu irmão, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida